Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar falando dos grupos, né? De protozoários. Agora, fechar esses grupos e falar dos grupos que caem um pouco mais no vestibular, né, do que aqueles outros que nós falamos no vídeo anterior. Então, nós temos três grupos para falar ainda, que são os cinetoplastídeos, os ciliófora e os apicomplexos, né? Ou apicomplexos, certo? Os cinetoplastídeos são organismos que possuem flagelo e uma grande mitocôndria. Isso aqui que tem a ver uma coisa com a outra. Na verdade, eu botei essas duas características aqui porque são as duas principais características deles, tá bom? Então vocês podem colocar isso como principal característica dos cinetoplastídeos. O fato de que todos os cinetoplastídeos vão ter flagelos e todos eles vão ter uma grande mitocôndria ali, tá bom? Presente no corpo deles, tá? E aí, olha que interessante, o corpo deles é mais ou menos assim, né? Eles vão ter esse flagelo que vai puxar o corpo, então vai ser esse flagelo vai ser importante para a movimentação, para a locomoção dele ali. E essa mitocôndria, ela faz o quê? Mitocôndria é uma organela que gera energia para as células, certo? Então essa mitocôndria aqui, ela vai gerar energia para o flagelo conseguir bater. Entre essa mitocôndria e esse flagelo, na base dela tem essa estrutura chamada de cinetoplasto, tá? O cinetoplasto é que faz essa junção entre a mitocôndria e o flagelo, né? Faz com que haja uma continuidade entre eles dois. Então veja bem, para o flagelo conseguir bater e puxar o corpo, né, e conseguir fazer a locomoção daquele protozoário ali, ele precisa de energia. E quem vai gerar essa energia para ele é a mitocôndria, tá bom? Os principais representantes ali, né, os principais relacionados a esses grupos, são os euglenoides, tá? Então eles vocês precisam saber. Os euglenoides são organismos clorofilados e heterotróficos, tá? Então eles possuem diferentes pigmentos de clorofila, A e B, se eu não me engano, tá? E vão ser heterotróficos também, né? Vão buscar alimento ali, tá? O interessante e que mostra pra gente também, né, uma certa evolução é que essa clorofila pode ter regressão. Eles são clorofilados, mas isso pode ter regressão. Como assim? Se eles são mantidos no escuro por muito tempo, eles podem perder aquela clorofila. Isso já foi realizado em experimentos. Então, tem um livro, inclusive, livro de um professor, de um ex-professor meu, da época da faculdade, que é glossário de protistologia. E ele fala de vários termos lá e mostra um pouco sobre os protozoários clorofilados, que são os euglenoides, né? E mostra como que, se esses protozoários ficarem no escuro um bom tempo, pode ter regressão dessa clorofila. Olha que interessante. Isso mostra evolução pra gente. A reserva deles é o paramilo, tá? É a estrutura de reserva deles, ok? Isso é importante. O estigma é uma estrutura sensorial, então o estigma é uma estrutura relacionada ao corpo deles, que vai permitir com que eles sintam o ambiente. Isso vai ser importante para ele conseguir tanto buscar alimento quanto se deslocar ali, né, para ele conseguir se direcionar onde ele vai se deslocar, tá bom? E o citóstoma é uma região relacionada à célula dele dos protozoários, né, dos cinetoplastídeos que são heterotróficos, tá? Então, esses protozoários que são heterotróficos vão fazer o quê? Vão precisar se alimentar. E a estrutura que está relacionada à alimentação, à captura do alimento, né, à entrada do alimento, como se fosse a boca deles, entre aspas, é o citóstoma, tá bom? Então o citóstoma tem essa função de alimentação. Os ciliófora. O nome ciliófora vem de presença de cílios, então a principal característica deles é possuir cílios, tá? E esse cílio serve para quê? Tanto para locomoção quanto para alimentação. Então essas seriam as duas principais funções do cílio. Permitir a locomoção daquele organismo ali e permitir que ele se alimente, tá? Esses organismos podem ser predadores, podem ser fitófagos, podem ser parasitas e podem ser filtradores. Então, assim, tem uma diversidade muito grande de ciliófora. Eu esqueci de falar, mas o cinetoplastídeo, eles podem ser parasitas também, podem gerar doenças, vocês verão no vídeo de doenças. Como, por exemplo, doenças de Chagas, né, que tem o tripanossoma ali, tá? Os cilióforas não costumam gerar tanta doença, mas existem parasitas sim. Mas não é tão comum. Desses três aqui, é o que menos gera doença, né? A estrutura dele é uma estrutura que é importante vocês saberem, já vi isso caindo em prova, tá? Então, olha só, algumas coisas importantes que tem aqui. Na verdade, eu botei só o principal, né? Aqui eu não acabei não marcando, mas são os cílios, tá? Então, essa estrutura que está em todo o corpo dele são os cílios, que vai permitir a locomoção
E a alimentação, de certa forma, por que alimentação? José, eu entendo locomoção no sentido que os cílios vão deslizando e permitindo que ele se movimente ali. Mas como alimentar? Concordo que à medida que os cílios vão deslizando ali, passando, eles conseguem gerar um movimento naquela água. Então, se eles geram um movimento, o que eles podem fazer? Pode ser um movimento de repulsão ou de atração. Então, eles podem... Se você pensa você dentro de uma água, você batendo assim na água. Se você bater assim, sei lá, tem uma pedra ou uma tampa de garrafa perto de você, você quer tirar essa tampa perto. Você bate assim na água, ela vai para longe. Mas se você quiser trazer ela para perto, o que você faz? Você puxa a água para você. Então esses cílios eles podem participar da alimentação nesse sentido, em um movimento de atração ali que eles podem realizar na água, tá bom? Além deles, nós temos o citóstoma, né? Falei do citóstoma aqui, que serve para quê? Para alimentação, certo? Tá? Então vai ser por onde esse alimento vai entrar, mas também tem o citopígio, né? Citopígio é como se fosse um anel, uma estrutura, na verdade um poro anelar, melhor dizendo, tá bom? Então é um poro que vai servir também para essa alimentação e para a troca de algumas substâncias ali do protozoário com o meio externo, tá bom? Tem um vacúolo digestivo que serve justamente para a quebra das substâncias. Então olha só, esse vacúolo geralmente está logo após o citóstoma, né? O alimento ele entra por aqui e vai para esse vacúolo para ser digerido, tá? Então vai participar da digestão, tá? Nós temos 2 micronúcleos, né? Pode ter mais até. E esses micronúcleos estão relacionados à reprodução, tanto reprodução sexuada quanto reprodução assexuada. E nós temos o macronúcleo que está relacionado, tá, a processos metabólicos ali da célula mesmo, tá bom? Então essa é a estrutura de um cilióforo. O outro grupo, o último grupo, são os apicomplexos. Esse apicomplexa, eles são esporozoários. Sendo esporozoários, o que significa? Eles vão se proliferar por forma de esporos. Então, é um organismo adulto que libera esporos ali e esses esporos permitem que ele povoe aquele lugar, né? Que ele se espalhe. Eles não têm apêndices locomotores, né? Como os outros, não tem flagelo, não tem cílios, não tem pseudópodes, nada disso. Então, eles só se locomovem por contração do corpo, tá? Só que a contração do corpo não faz com que ele se locomova a longas distâncias. Por isso dos poros, né? Por isso dos esporos, perdão. Os esporos fazem com que ele consiga se espalhar para várias regiões. A locomoção do corpo é só para uma região mais curta, né? Uma locomoção mais curta, tá? E ele vai ter 2 estruturas que são importantes que vocês saibam. Uma é o complexo apical, tá? E ele vai ser importante para quê? Para penetração e fixação do parasita na célula. Isso é importante porque os apicomplexos eles podem gerar muitas doenças. Então, essa alta capacidade dele de infectar uma célula está relacionada a esse complexo apical. Ele tem uma estrutura especializada nessa infecção, né, penetração e fixação de uma célula hospedeira, tá bom? Uma célula para ser parasitada. E o apicoplasto, né? Esse apicoplasto vai estar participando do metabolismo dos ácidos graxos, né? Isso é uma característica marcante porque é uma característica única do apicomplexo, né? Então ele recebe o nome também porque ele tem essa estrutura que é específica para esse metabolismo de ácidos graxos e só eles têm, tá bom? Então aqui eu fecho os grupos, vai ter só mais um videozinho para a gente falar da reprodução deles, que é uma coisa muito rápida, e aí a gente depois passa para as doenças, tá bom? Então, até o próximo vídeo.